Hoje, boa noite ao pessoal que nos acompanha. Então, para mais um Espiritismo, hoje vai ser exposto pela Liane o capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou. Então, que todos vocês agora possam tirar, se acalmar e voltar para o que vai ser dito aqui dentro. Lembrando sempre que é muito importante entrar num estado de reflexão para que a gente consiga deixar os nossos preconceitos de lado, as nossas ideias, para que a gente possa receber uma nova visão, um novo entendimento e assim realizar as mudanças que a gente precisa fazer para ser mais feliz, tá bem? Uma boa atividade a todos nós. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa, então, bem-vindos à nossa atividade. Vou começar lendo, então, a passagem que está nesse capítulo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele, com Jesus, para o tentarem e lhe disseram. Seguidamente eles faziam isso. Os fariseus eram um grupo político-religioso na época lá de Jesus que tinha bronca, né, de Jesus, porque Jesus falava as verdades, ensinava, vivia, e eles eram os hipócritas, né, eles só tinham uma fachada e não viviam aquilo que eles próprios pregavam. Então eles seguidamente tentavam colocar Jesus em contradição, em armadilha, para que um dia conseguissem alguma coisa para ter do que acusar Jesus. Então, os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo, ou seja, se separar dela? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então Jesus está se referindo à própria lei mosaica, que era o que estava dizendo. Vocês não leram o que está escrito lá, que diz que funciona dessa maneira? Que se deixaria a família para se constituir uma outra união? Mas eles insistiram. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas do começo não foi assim. Então eles insistiram, eles tinham um interesse escuso por trás disso, né? Sociedade patriarcal lá na época, a mulher não tinha direito a nada, era a pior condição, porque ela não podia trabalhar, se ela ficasse viúva ela não tinha como se sustentar, ela tinha que ou casar com o cunhado ou ela ia mendigar, né? Então ela não tinha muita opção. E o que que eles queriam? Um troca-troca, né? Não deu certo com essa, larga e deixa e vai para outra. E a mulher que, né, que ficasse à mercê, né, marginalizada. Então, como uma forma de não atropelar, até em função do baixo nível evolutivo lá da época, que até não é muito diferente de hoje, em termos de embrutecimento de coração, Moisés permitiu essa carta de despedida no sentido da mulher não ficar tão marginalizada, ela poder se reinserir na sociedade, de alguma maneira, né. Então, tinha um motivo, tinha uma explicação para isso, e eles estavam querendo um pouco mais. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então,
não se podia incentivar o adultério. Então havia uma restrição nessa condição de poder despedir a mulher. Não que Jesus fosse preconceituoso, porque obviamente que ele não era, ele naquela situação da a mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em adultério, ele, ao contrário, ele faz com que todos percebam os seus próprios pecados, seus próprios erros, e não condena ninguém, não a condena, porque nem precisa, ela tem a própria consciência. Então ele diz para ela: "Eu não vou te julgar, ide, não pequeis, não volta a cometer isso", quando o que isso até pode causar dentro de ti emocionalmente. Mas era preciso restringir e não incentivar o adultério, então por isso a restrição. Feita a explicação da passagem, para que a gente entenda o contexto lá da época, como as coisas se davam, de forma bem simples, é um mandamento, é um preceito, tem 2000 anos, que já era falado antes mesmo de Jesus, a gente ainda segue falando e segue não entendendo muito. O que que significa, enfim, o casamento? Qual é o objetivo dessa união entre 2 pessoas? Por que que a gente por que que a gente se relaciona? Por que que Jesus dizia: "Não separeis o que Deus juntou"? No nosso nível evolutivo ainda muito primitivo, onde a nossa capacidade afetiva e emocional ainda é muito baixa, a gente tem que iniciar, de alguma maneira, o desenvolvimento dessa afetividade. Então, quando a gente se relaciona mais intimamente com alguém, a gente tem a possibilidade de resgatar débitos do passado. Muitas vezes o marido, a esposa de hoje foram companheiros de jornada em outras vidas e que a gente está se reencontrando para reajustar determinados erros, determinados enganos que cometeu. Então a gente vive muitas vezes essas experiências. O casamento é uma oportunidade de viver essas experiências mais íntimas, mais intrínsecas, mais intensas, que a gente não tem tanto nas outras pessoas. E nessa convivência do dia a dia, a gente tem a possibilidade de desenvolver paciência, tolerância. A gente sai um pouco do nosso eu, tão prioritário ainda, para ir na direção do outro. Existe alguém comigo. Eu não estou mais sozinho e, ao mesmo tempo, eu não estou mais tão isolado. Eu tenho com quem compartilhar. Eu consigo, nessa convivência, tenho a possibilidade de desenvolver uma bem-querência, uma afetividade um pouco mais real em função desse tempo em que se passa juntos, das experiências que se vive, às vezes difíceis dentro do casamento, para que surja, desabroche dentro da gente um pouco mais os rudimentos, porque nós ainda não temos, os rudimentos do que a gente chama de amor. A gente começa a desenvolver isso na direção de alguém, em primeiro lugar. A gente começa de algum ponto. Porque se eu não conseguir desenvolver esses valores melhores dentro de mim, na direção daquele que eu gosto, na direção daquela pessoa que tem afetividade por mim, como que eu vou desenvolver na direção dos outros?
Então a gente começa com essa afetividade, desenvolvendo, aprendendo isso da forma mais restrita, mais direcionada a uma pessoa, para depois isso se transformar em um sentimento mais universal, mais amplo, mais fraterno na direção de mais pessoas, que era o que Jesus tinha, que era, era como Jesus sentia. Ele não se casou. Quando ele chegou até nós aqui, ele já era espírito puro, ele já tinha passado por isso. Ele já tinha desenvolvido esse grau, esse amor por todas as pessoas. Ele não precisava de alguém específico para começar esse trabalho, desse desenvolvimento de afetividade. A integração dele, o casamento dele não era com alguém. Era com a vida, com as leis divinas. E ele vivia e se integrava plenamente a ela. Então é um passo na direção do desenvolvimento emocional. É uma oportunidade como a vida nos dá, em vários outros tipos de relacionamento, em várias outras situações, da gente crescer emocionalmente. O problema é que, não muito diferente dos fariseus, nós deturpamos isso, essa oportunidade. Nós desvirtuamos o seu objetivo de crescimento moral, de desenvolvimento emocional, e nos deixamos levar, ainda hoje, pelas sensações físicas, pela priorização das minhas vontades, pela minha satisfação pessoal. A gente ainda se cega pelo ego, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas minhas próprias vontades. A gente esqueceu a base emocional, o objetivo que está dentro dessa relação. É só a gente olhar quantos casamentos, quantos relacionamentos começam tendo por base formatos. Eu me apaixono pelo corpo. Aquele corpo, aquele formato físico me atrai, me gera prazer, me gera uma sensação física boa. Eu me caso muitas vezes, eu me relaciono com base nisso. O que acontece com o passar do tempo? Enjoa, é corpo. A relação sexual entra numa monotonia, não tem afetividade, não tem o que sustente, se perde. Troca, ou para outro. Não acontece isso? Sim, a juventude está cheia disso. Não apenas a juventude, e não apenas os relacionamentos novos, mas quantos casamentos que até não começaram por isso, não tiveram esse início de formato, mas que ainda o corpo, a sensação física decorrente do prazer sexual que o corpo proporciona é prioritário. Será, a gente se pergunte, que eu enxergo através dos olhos da pessoa que está comigo o espírito que está ali dentro? Será que me importa os traumas, a trajetória dela ou dele, a história que está por trás, que está naquele espírito? Os dramas, as dores, o que ela está buscando? Eu me importo com isso a ponto de, inclusive, perder a vontade porque ela está me transmitindo alguma dificuldade, alguma dor, algum problema? Ou a minha vontade daquela adrenalina, daquela sensação física boa, do prazer, supera, é brutal e supera o espírito com quem eu me casei e que eu digo amar? Quantos relacionamentos a gente vê que tem por base essas afinidades
materiais, superficiais. Gosto de viajar, gosto de passear, bebe cerveja, é legal comigo, me leva para cá, me leva para lá, tem um bom emprego. Dura quanto tempo isso? E o vazio que nos come por dentro, porque aí a gente inventa uma reforma, outra viagem, outra coisa, que eu preciso preencher de alguma maneira o vazio que eu tenho aqui dentro. Às vezes a gente elege meia dúzia de características para ver se combina, para ver se aquilo ali está dentro do, tem que ter isso, aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Em primeiro lugar, eu me engano na maioria das vezes, ou eu engano os outros, porque no início do relacionamento, a gente monta personagens normalmente. Tudo é flores. As nossas características são todas maravilhosas. Também dura quanto tempo? E pelas minhas carências, muitas vezes, no segundo preenchimento já está valendo. Aí eu forço uma adaptação. Eu não quero ficar sozinha, eu quero ter alguém, eu quero me casar, todo mundo já está assim. Então eu forço uma situação. E na verdade, se eu for honesto comigo mesmo, eu sei desde o início que não era. Quantos relacionamentos a gente passa e tem por base afetiva, que não posso nem chamar assim na falta de uma palavra, o ciúme, a posse, outro é meu. Como a gente se perde nisso por causa da nossa insegurança? A manipulação, a chantagem emocional, porque eu quero que seja do meu jeito. Eu faço chantagem emocional, eu manipulo para que cedam para mim. Quantas dependências afetivas surgem disso? Por falta de amadurecimento. Quantos casamentos burocráticos, às vezes eu falo, estão ali presos na rotina do dia. Tem uma filha, tem um trabalho, tem que levar, tem que buscar, tem que pagar as contas, tem isso, tem aquilo. De vez em quando tem um lazer ali ou outro para distrair. Vazio, frio. Passa um tempo também, os filhos crescem, se aposentam, se separam. Nada que sustentasse. O que tem de desenvolvimento afetivo, real, emocional dentro dela? Não tem. Eu ainda estou priorizando a mim. Ainda é na minha direção. Eu estou com alguém, eu me casei, eu tenho um relacionamento, é para satisfazer as minhas carências. É tapa-furo das minhas carências, das minhas sensações, das minhas necessidades, daquilo que eu julgo que eu preciso, que eu necessito, que é importante e que deve ser feito. Dura quanto tempo? O tempo da circunstância que gerou a união. O corpo envelhece, a doença limita, eu não vou mais conseguir passear, eu não vou mais conseguir viajar, eu não vou mais conseguir fazer sexo. O personagem que eu criei faz. As minhas carências continuam. O meu vazio emocional continua, porque eu fazia compensação com essas outras coisas, com viagem, com sexo, com outras coisas, com tudo isso que nos ilude ainda. O que sobra disso? Nada. Não era um casamento. Por isso que tem o divórcio. Para separar aquilo que de fato já está separado. É só uma regulamentação de uma situação que já existe, já está posta. O divórcio regulamenta isso. Mas o que gera dentro esse tipo de relação
os traumas, os bloqueios emocionais, as frustrações, as desilusões, um embrutecimento, tanto daquele que usa, quanto daquele que é usado. Defesas se embrutece, a gente não confia, a gente não. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira de um relacionamento e outro assim. Sem entender por que a gente está recaindo sempre na mesma situação. Às vezes, muitas vezes isso vai parar no pós-morte. A gente vê trabalhos mediúnicos que muitas pessoas, muitos espíritos encarnados, cheios de razão, às vezes mulheres dominadoras que sensualizam, tem por trás uma ferida, um sonho desfeito, um sofrimento atroz. É só isso. Tu toca na ferida, se des- São as consequências emocionais desses relacionamentos tão fugidios, tão superficiais. Às vezes nem é com essa intenção, mas que a gente acaba recaindo nesse tipo de relação. Às vezes levam séculos para a gente conseguir consertar dentro de e dentro daquele que a gente causou. Quando Jesus falava, não separeis o que Deus juntou, não era desses relacionamentos. Desses que a sociedade tem como padrão de felicidade, desses convencionais, que a gente se deixa levar e acha que está fazendo tudo certo só porque está dentro daquele convencionalismo. Ele estava falando da união de dois espíritos, não da união de corpos, de dois espíritos, de duas pessoas que se buscam por uma afinidade muito mais profunda do que essas que eu falei. Ele está falando de uma base emocional que é construída e que vem dessa vontade de se integrar, de se complementar, que não tem a ver com sobreposição de um sobre o outro. Não há sobreposição de. Há caminhar juntos, de mãos dadas. Mesmo que um seja mais evoluído que o outro, ele enxerga na outra pessoa as potencialidades que ela tem de florescer. Isso não muda o que ele sente. Não tem competição. Não tem ciúme, não tem posse, porque não tem insegurança, tem certeza do sentimento. Não oscila. A afetividade não oscila porque ele não me atendeu ou porque ela não fez o que eu queria. Ela é sempre igual. O encantamento, a admiração, a bem-querência não se afeta porque o outro errou, porque o outro não fez como eu gostaria, porque nós estamos passando por dificuldades, não é a mesma. A gente lê que a base disso, na doutrina espírita, é que a base desse relacionamento é a amizade.
Por quê? Porque na amizade não há dominação de um. Eles convivem juntos, querem estar sempre perto, contando tudo, cada detalhe da vida, dividindo todos os momentos, os dramas, as conquistas. Um fica feliz pela conquista do outro, pelo crescimento do outro. A presença alegra, não é pesado, não tem cara feia, não tem ciúme, não tem cobrança. Se constrói. Isso se mantém, se permanece. A união, às vezes, pode ser tão intensa que um sente o que o outro sente. Não consegue avançar se o outro está para trás. Tende a mão, não é omisso, não é passional, não fica passando a mão por cima porque gosta, aponta os erros, carrega junto, leva junto, quer que cresça junto, fica feliz com o outro. Quando a gente tem melhores amigos, a gente tem tesouros. E quando isso se transforma num relacionamento de afetividade, a base de sustentação, ela é muito mais perene que todas essas coisas que se terminam. Vocês veem que amigos às vezes estão até longe um do outro, mas se buscam. Então o que está unido realmente são os espíritos. Para que a gente possa desenvolver um pouco mais relacionamentos um pouco mais estáveis, mais equilibrados nessas bases, a gente precisa mudar. A gente precisa sair desse mundo, desses preconceitos, porque esse tipo de afetividade não tem formato, não tem dificuldade financeira, não tem diferença financeira, não tem diferença de idade. Esse tipo de relacionamento é de alma para alma, não tem formato. Supera, transcende tudo isso. E a afetividade, quando existe, e a gente consegue ver duas pessoas, irradia e contagia as outras pessoas. Por isso que começa numa direção, se distende para os demais. Mas para isso a gente vai ter que mudar, a gente tem que se desvincular de todas essas dependências do mundo. A gente tem que se vencer um pouco mais, se conhecer um pouco mais, ir mais na direção da vida, dos valores da vida, desenvolver valores mais nobres, vencer um pouco esse egoísmo, esse ego que ainda tão primitivo, que ainda faz com que a gente priorize as nossas sensações físicas em detrimento emocional do outro. A gente vai ter que crescer mais. Não é fácil, a gente vem do primitivismo, a gente é cheio de insegurança, as relações mais nobres, momentos mais nobres, exigem corações mais nobres. A gente precisa ir nessa direção. E muitas vezes, sozinho. A outra pessoa nem sempre quer acompanhar. E aí a gente entra no capítulo da semana que vem, que é estranha moral.
que fala justamente isso, uma moral estranha, porque ela é pouco compreendida, que fala dessa divisão que acontece entre famílias. A mãe ficará contra a nora, o pai contra o filho, dentro da mesma família, porque uns compreendem e vão na direção de buscar um entendimento da vida e outros ainda querem ficar presos. Então, pensem nisso, reflitam, busquem se enquadrar, busquem ver, mas não no sentido de olhar para o companheiro do lado, mas olhar para si em primeiro lugar. O que eu estou buscando? O que eu estou construindo? Quais são as minhas bases? Quais foram as minhas buscas até agora? Para que novas respostas nos levem a novos caminhos, mais equilíbrio, mais felicidade, o desenvolvimento desse sentimento que às vezes parece assim tão, ai, entender para os outros, mas imaginem sentir afeto por alguém multiplicado por milhões. Imagina, mas deve preencher muito. Então, vocês pensem sobre isso, fiquem em paz e até a nossa próxima atividade. Pedir do pessoal de casa. Gostaria de lembrar a todos vocês que, se gostam do conteúdo que é divulgado por nós, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar a divulgar a doutrina espírita, tá bem? Me despeço então do pessoal de casa, desejando a todos uma boa semana. Fiquem em paz, até a próxima atividade.